Boa tarde, a graça e a paz. Bora pra mais um Meio-Dia com a Dani, toda sexta-feira, pontualmente ao meio-dia, aqui no Instagram. Depois dessa live, sua gravação vai lá para o canal do YouTube, amém? Mas bora falar aquilo que Jesus tem falado e bora ouvir um pouco da palavra dele, amém? O tema da live de hoje é tempo de entregar. Talvez entregar e esperar sejam as duas coisas mais difíceis que eu e você, como cristãos, é exigido, digamos assim, de nós. Muitas das vezes a gente diz, eu não posso entregar isso porque é tudo que eu tenho, eu não posso entregar isso porque o que vai restar para mim, eu não posso entregar isso porque é o meu fio de esperança, eu não posso entregar isso porque é meu último pedaço de pão. Você já parou para pensar que de Gênesis a Apocalipse, a entrega, a obediência e a permanência são coisas que caminham lado a lado na caminhada cristã? Quando a gente não quer obedecer, é o momento que nós precisamos mais obedecer. Quando nós não queremos entregar, é o momento em que nós precisamos entregar o nosso tudo. Quando nós não queremos esperar, é o momento que o Senhor diz: aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor. Mas o texto base de hoje se encontra no livro de João, capítulo 6, dos versículos 5 ao 6, que vai dizer assim, amém? Então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão, vinha ter com ele. Então disse Filipe: onde comeremos o pão para que eles possam comer? Lembrando, uma multidão caminhava à procura de Jesus, uma multidão caminhava atrás de Jesus para ouvir o que ele tinha para dizer. No versículo 6, continuando, dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu: 200 dinheiros de pão não bastarão para que cada um tome de um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: tem aqui um rapaz que tem apenas 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tantas pessoas? Então disse Jesus: manda, assenta os homens. E havia muita relva naquele lugar. E assentaram, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos que estavam assentados, igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Amém? O que Jesus tem para falar comigo, para você nessa tarde é: entregue. Aquele rapaz que em meio de uma multidão, e aqui a Bíblia contabiliza apenas os homens, não contabiliza as crianças e nem as mulheres. A palavra de Deus vai dizer que haviam mais de 5.000 homens a serem alimentados. Se a gente for olhar de um prisma humano, o que são 5 pães e 2 peixinhos para 5.000 homens, além de mulheres e crianças? Absolutamente nada. Mas nessa tarde, o que o Espírito Santo quer falar comigo e com você, e o que a gente vai aprender nessa live e ser alimentado da palavra de Deus é: o pouco que nós temos é suficientemente muito para tudo que Deus tem para nós. O pouco que você tem hoje na tua vida familiar, para Deus pode ser multiplicado. O pouco que você tem na tua vida financeira, para Deus pode ser multiplicado. O pouco que você tem na tua saúde, para Deus pode ser multiplicado. Não importa a área, para Deus pode ser multiplicado. E o final do texto, no versículo 12, quando Jesus disse: recolhei todas as sobras, para que nada seja desperdiçado, significa que o mesmo pouco nas mãos de Deus não aceita desperdício. Boa tarde a todos, seja bem-vindo à nossa live e vamos embora para o nosso encontro de toda sexta-feira, onde a gente vai falar sobre é tempo de entregar. Eu quero falar desse tema de uma maneira profunda com você, da mesma forma que o Senhor falou comigo de uma maneira muito profunda. Aonde eu entendi que algumas decisões que eu tô tomando na minha vida agora precisam ser decisões profundas, amém?
Como eu disse, o nosso texto base, para quem está entrando agora, tá no livro de João, do capítulo 6, a partir dos versículos 5 até o 12. Depois em casa você dá uma leitura, tá bom? E lá a gente vai falar sobre um exemplo poderoso, o exemplo daquele rapaz. Algumas traduções dizem que ele era um menino, outras traduções dizem que ele é um rapaz. Mas se ele fosse um rapaz ou um menino, ele que tinha 5 pães e 2 peixinhos, não foi contabilizado no número de 5.000 homens, porque apenas os homens adultos eram contabilizados. Sabe o que você tem agora? Aquele restinho de fé, aquele restinho de esperança que parece tão insuficiente, tamanho são os gigantes na tua frente. Pois é, até você que acha que não tem nem como contabilizar isso, nessa tarde o Senhor está dizendo para mim e para você: o pouco que você tem é suficientemente muito para mim para poder realizar milagres. Quem aqui já experimentou milagres na sua vida? Eu já. Imagino que você também. Mas quando a gente está passando por situações muito difíceis que exigem de nós tempo, fé, perseverança, paciência e uma série de outros atributos, a gente acredita que Deus não olha para nós, que as nossas orações não são ouvidas, ou melhor, quanto mais eu oro, pior fica. Essa semana eu experimentei esse gostinho do quanto mais eu oro, pior fica. Eu tirei a semana para jejuar em prol de alguns alvos espirituais da minha vida, da minha casa, da minha família. E justamente sobre esses alvos foi o que eu mais fui afrontada a semana inteira. Mas na mesma proporção que eu fui afrontada a semana inteira em prol desse propósito, eu vi o agir de Deus caminhando ao meu lado. Nunca mais diga, quanto mais eu oro, pior fica. Entenda que o jejum e a oração são armas de guerra. E, portanto, se você guerrear, você é combatido. E Satanás vai até a última instância para tentar te fazer desistir. Esses dias eu li algo que dizia assim: Satanás é o único que entra numa batalha sabendo que ela já foi vencida por Jesus. Ele já sabe que ele é derrotado. Mas no meio dessa batalha, no meio desse caminho, ele vai tentar te fazer desistir, te demover, te fazer perecer, para que ele possa ser vencedor. Porque ele sabe que se você não desistir, se você permanecer, se você não se deixar perecer, é uma batalha que ele já entrou derrotado. Eu escutei um amém? Amém. Imagina a cena de João 6, capítulo 6, versículos de 5 ao 12. Havia uma multidão, 5.000 homens, pessoas cansadas, famintas, sedentas, ávidas por Jesus. E Jesus pergunta para Felipe: tem algum lugar para comprar pão? Obviamente ele já sabia o que ele ia fazer, e a palavra diz que ele já sabia o que ele ia fazer, amém? Mas sabe qual é o problema? A gente não quer entregar. Isso é tão visível que bora lá. Se eu coloco um tema de uma live, de uma ministração, de um curso do tipo batalha espiritual, chove gente. Mas quando Jesus diz entrega, quem fica? Quando Jesus diz eu tenho muito mais prazer naqueles que me obedecem do que aqueles que sacrificam, quem fica? Quem fica quando se relaciona mais no seu secreto e menos na igreja? As pessoas estão confundindo o relacionamento com Deus com o serviço da igreja. As pessoas estão confundindo, achando que passar o dia inteiro dentro de uma igreja, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, no domingo eu entro de manhã, eu saio à noite, que isso é relacionamento com Deus. Não é. O serviço da igreja é importante, a igreja é o corpo de Cristo, mas o verdadeiro relacionamento é o tempo de qualidade na nossa casa que nós damos para Deus. Tem gente que confunde devocional enquanto dirige indo para o trabalho, ouvindo um Spotify. Não é. Quanto do teu tempo você senta e entrega para Deus, é tempo de entregar. Todo mundo quer aprender a como combater, mas ninguém aprende a esperar.
Hoje, no nosso canal de transmissão, no WhatsApp, eu dividi o meu devocional que falava justamente sobre aprenda a esperar. Aprenda a esperar com paciência, aprenda a esperar acreditando que o Senhor é capaz de fazer, aprenda a entregar. O tempo, a espera também é uma entrega. Ninguém quer entregar nada, mas todo mundo quer receber tudo. Aquele menino ou aquele rapaz de João 6, ele tinha apenas 5 peixes e 2 pães e ele, sem medo, entregou tudo. Lembrando, não havia onde comprar. Lembrando, eles estavam num lugar ermo, aonde não havia uma cidade próxima. Lembrando, havia uma multidão com fome. E aquele menino entregou exatamente tudo que ele tinha. Deixa eu te perguntar, você teria essa coragem? Ontem, enquanto eu escrevia a live, eu ia conversando com o Espírito Santo e sendo sincera, sendo honesta. Porque isso um verdadeiro cristão faz. Não é gente que diz, não, porque eu sou um ser iluminado. Porque eu vou te provar como eu perdoo. Porque eu vou te provar, olha a minha vida. Jesus está sabendo quem a gente é, gente. Não adianta vir com subterfúgios para Deus, que Ele sabe quem eu e você somos. Enquanto eu escrevi a live, entrega tudo. E eu me coloquei naquele lugar daquele rapaz que entregou tudo que ele tinha. Sem qualquer perspectiva, ok? Ele entregou e talvez ele podia passar fome. Ele entregou e talvez não restasse um pedaço para ele. Ele sequer foi contabilizado. A gente só quer entregar quando é um toma lá da cá. Eu te dou algo, eu recebo algo. Eu jejuo e eu recebo um milagre. Eu oro e vejo a mão de Deus. É sempre uma troca e Deus está dizendo, eu não quero trocas, eu quero entregas. E eu fui sincera, meu coração foi sincero para Deus. Eu disse, Deus, se eu fosse aquele menino, eu não sei bem se eu ia entregar, não. Sendo honesta, sendo verdadeira com vocês. Quem de nós, em sã consciência, estando num lugar ermo, que não tinha nada perto, podia ter dinheiro, mas não tinha onde comprar, entregaria tudo que tinha para dar de comer para quem nem conhecia? Aonde eu mesma nem estava separada na fila. Quem de nós? Deus não quer saber dos nossos 5 pães e 2 peixes. O que Ele quer saber é, você confia o suficientemente nele, ao ponto de passar perigo e ainda assim entregar? Você confia nele de uma maneira tão ampla, ainda que você fique sem nada, você entregar? Há exemplos grandiosos na palavra de Deus. Exemplos de entrega que eu, muitas das vezes, em oração ou em estudo da palavra, eu digo para Deus, Deus, será se eu ia ser capaz? Eu acho que não. Bora por outro exemplo de entrega. Escreve aí quem é pai e quem é mãe. Eu sou mãe de 2 que estão vivos e 2 que Jesus recolheu. Escreve aí quem é pai e quem é mãe enquanto eu tomo um gole de água. Agora mais profundo. Quem aí tem alguém que ama de uma maneira tão profunda como os filhos, como os nossos pais ou o nosso cônjuge? Você tem alguém que você ame, não importa se é filho, se é pai, se é cônjuge, de uma maneira muito profunda? Eu amo meu marido, eu amo os meus filhos, eu amo meus pais. Bora se colocar no lugar de Abraão. Abraão não tinha filhos. O Senhor faz uma promessa, ele já com a idade avançada de que ele teria filhos. Sua esposa era estéril. Sua esposa acha que a forma de dar filhos para o seu marido, como o Senhor havia dito que daria, era dando a ele uma mulher. Mas o Senhor não tinha esse plano. O plano dele era um filho do ventre da esposa de Abraão. O filho da promessa é Isaac. Mas dentro de possibilidades humanas, Sara e Abraão não tinham como conceber. Pois bem, Sara concebe, o filho cresce, e aí o Senhor diz, me dá tudo. Eu te dei, eu quero de volta.
Você teria coragem de pegar teu filho, ou a pessoa que você ama muito, e levar para o altar do sacrifício, imolar um facão para sacrificar? Eu confesso para vocês que eu já pensei nessa cena 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. E todas as vezes que eu penso nessa cena, eu penso assim: eu botaria a Karime Emanuel para trás de mim e eu mesma me deitava no altar do sacrifício e eu mesmo faria isso. Oi, Dani. Saudades, minha amiga. Bora marcar de conversar. E eu mesma diria: não, me leva. Deixa eles. Eu seria capaz de entregar a minha vida em prol da Karime e do Emanuel. O Senhor não queria a vida do filho de Abraão. O Senhor não queria a vida de Isaac. O Senhor queria saber se o coração de Isaac estava disposto a entregar. O Senhor cumpriu a promessa: eu te farei pai de uma grande nação. Serão tantos que nem a areia do mar, nem as estrelas do céu serão capazes de contabilizar quantos serão. Deus está te pedindo o teu tudo. Deus pediu tudo para Abraão. Deus pediu tudo para Daniel. Deus pediu tudo para Davi. Deus pediu tudo para Jesus. Jesus estava pedindo tudo para aquele menino. De novo, se essa live fosse 5 passos de como restaurar o seu casamento, infalíveis, ou plano de batalha espiritual, como combater o espírito da prostituição e do adultério na sua casa, tinha centenas de milhares. Porque todo mundo quer receber alguma coisa, mas ninguém quer entregar nada. E esse menino de João 6, ele é um exemplo de fé e confiança. Ele entregou tudo sem ficar com nada. E quando ele entregou tudo sem ficar com nada, ele viu um milagre acontecer. Não só ele foi agraciado pelo milagre, como uma multidão comeu. Vocês conseguem entender que 5.000 homens, sem contabilizar mulheres e crianças, e nem ele, que era um menino, um rapaz, comeram, porque ele, um rapaz, um menino, entregou 5 pães e 2 peixes. O que você está entregando? Quantas vezes você está vivendo situações que parecem insuficientes as tuas orações, que parece que o teu acreditar é insuficiente, tudo é insuficiente. Você está passando por separação, você está passando por divórcio, você está passando por repúdio, você está passando por crise familiar, você está passando por crise financeira, você está passando por crise psicológica. E tudo que você tem nas tuas mãos é tão pequeno que parece ser quase nada. Quantas vezes? Quantas vezes que os nossos recursos emocionais, espirituais e até mesmo materiais parecem tão escassos? Sabe o que acontece nessa hora? A tentação de segurar o pouco que temos por medo de ficar sem nada. Quem aí já pensou nisso aí? Quantas vezes você segurou o pouco que tem? Porque você pensou: o pouco que eu tenho, se eu der, eu vou ficar sem nada. Esquecendo que o pouco que você tem, entregando nas mãos de Jesus, você vai viver um grande milagre. Não só para você, mas para quem está em torno de você. Mas hoje eu, de uma maneira muito consciente e respeitosa, eu quero te desafiar. Eu quero te desafiar a entregar o teu pouco para Jesus. Eu quero te desafiar a entregar o teu tudo. E muitas das vezes a gente se pergunta: Senhor, o que é o meu tudo? O que é o meu pouco? É tudo.
Se você tá amando alguém mais do que a Jesus, entrega. Se os teus pensamentos são muito mais de dor do que de esperança em Jesus, entrega. Entrega. Começa a passar pelo processo de entrega. Eu sei que é difícil, eu sei que é desafiador. Vocês perceberam que esses dias eu tenho postado muito sobre a minha rotina dentro de casa. O que eu faço, o que eu deixo de fazer, se eu limpo a casa, se eu vou na feira, se eu cozinho, se eu arrumo a mesa. O meu tempo do café da manhã, que agora é só um café sem açúcar, mas ainda assim eu arrumo a mesa pra mim, é um tempo de carinho comigo mesmo. É o tempo que a casa tá silenciosa e eu posso tomar o meu café, eu e Deus. Sabe por quê? Porque agora, nesse momento, viver o que arde no meu coração, que é servir com excelência minha casa, me parece impossível. Por questões financeiras, por questões pessoais, por diversas questões, isso me parece impossível. Mas esses dias o Senhor começou a me dizer: você está esperando a vida ficar perfeita para poder acontecer o que queima dentro do teu coração? E essa frase ficou ecoando dentro de mim. Eu estou esperando a vida ficar perfeita para que eu possa fazer o que o meu coração está ardendo. A verdade era assim. Eu estava esperando Deus alargar a tenda do meu marido, eu estava esperando uma provisão chegar, eu estava esperando eu aumentar o meu espaço profissional, eu estava esperando milhares de coisas. E aí o Senhor começou a me dizer: começa a viver aquilo que anseia o teu coração. Sabe o que isso significa? Significa eu me organizar e começar a viver aquilo que arde no meu coração. Começa a viver o que arde no teu coração. Mas Dani, meu marido não voltou pra casa. Quando arrumar a cama, olha o lado que ele dorme. Começa a profetizar: esse é o lugar que o meu marido dorme. Ele não vai ter paz enquanto ele não dormir no lugar que ele pertence. Quando for arrumar a casa, comece a exaltar o nome do Senhor pela provisão de ter uma casa. Começa a viver tudo aquilo que queima no teu coração. Começa a entregar as tuas impossibilidades para que elas se tornem possibilidades. O Senhor está esperando um passo nosso para que a gente possa viver o novo. E aqui eu quero fazer uma aspas e quero falar para vocês sobre a comunidade Restaurados. Eu sei que o processo de restauração pessoal, familiar, financeiro, da nossa saúde é um processo muito difícil. É desafiador e muitas das vezes a gente olha para um lado e para o outro e parece que a gente está só. A comunidade ela foi criada com um objetivo: ser um lugar de acolhimento, de apoio, de jornada, de troca, de aprendizado, de comunhão, de perseverança. Perde tempo não. Vambora para a comunidade. Mas bora continuar colocando fogo nessa seara. Em João 6:12, a gente percebe que depois que todos estão saciados porque comeram do pouco que aquele rapaz entregou, ainda sobram 12 cestos cheios. Sabe o que significa? Que quando nós entregamos o pouco, que achamos que é insuficiente para Deus, além dele multiplicar infinitamente mais, 5 pães, 2 peixes alimentaram 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças e os jovens. E foi um jovem quem entregou o pouco que ele tinha. Isso significa que Deus supre a nossa cidade, faz abundar aquilo que nós entregamos, amém? Nos dias de hoje, aquele menino entregou o lanche dele, a merenda. E ele viu aquele lanche, aquela merenda, se multiplicar de uma maneira tão extraordinária que ele sequer poderia imaginar. Nem eu, nem você.
nessa tarde, o que o Senhor está fazendo comigo e com você é nos chamando para confiar nele. É chamando, dizendo: ei, até aqui eu te sustentei. Por que você ainda não aprendeu que dentro das tuas possibilidades, dentro dos teus recursos, dentro daquilo que você acredita ser capaz de fazer, você terá uma vida escassa? Escassa financeira, escassa espiritual, escassa emocional, escassa familiar. Você vai viver escassez. Se você viver debaixo dos teus recursos, você vai viver a escassez. Mas se você entregar o pouco que você tem, que você acha que é insuficiente, aí você vai ver o extraordinário. Aí você vai experimentar o que é um milagre de multiplicação na tua vida. Quem aqui hoje entendeu aquilo que a palavra diz que é melhor dar do que receber? Não fica represando o teu pouco, achando: é tão pouquinho que eu tenho. Entrega. Entrega para que você possa sair dessa live com a convicção de que sim, é tempo de entregar. Amém. Saia dessa live confiante que Deus está no controle de todas as coisas, mas você só vai experimentar o extraordinário quando você entender que dias ordinários somados entre si de entrega, fé, perseverança e adoração é que irão te permitir viver uma vida extraordinária. No passado eu achava que uma vida extraordinária, e aqui eu tô falando de mim, tá, meu irmão? Não tô falando de você, não tô falando do que você acha melhor pra sua vida, eu tô falando de mim. No passado, eu achava que experimentar, viver uma vida extraordinária era eu sair para trabalhar às 7 da manhã e voltar para casa às 10 da noite. Era não ver os meus filhos crescerem. Era ser alguém com exponencial financeiro e profissional. Não tem nada de errado, ok? Mas eu trocava tudo pela minha profissão. E hoje, quando eu anseio estar em casa, fazer aquilo que a vida inteira eu achei tedioso, insignificante, insuficiente, banal, sem relevância, sem valor, hoje é isso que queima no meu coração. Sabe o que isso significa? Não é sobre ser dona de casa ou uma profissional de sucesso. Significa que Deus muda até os nossos anseios. Deus muda caráter, Deus muda desejo, Deus muda vaidade, Deus muda anseios, Deus muda visão de vida. Mas foi necessário eu entregar o meu tudo para que eu entendesse o que era o tudo de Deus. Que você possa sair dessa live sabendo: eu vou entregar tudo. Porque não adianta eu ter os 5 passos da restauração se eu não entregar tudo. Não adianta eu descer às 3 da manhã na madrugada se eu não entregar tudo. Quando Deus está no controle e quando nós entregamos tudo, Ele vem com a sua mão poderosa e age no nosso favor, restaurando a nossa vida, restaurando a nossa família, restaurando a nossa história, escrevendo uma nova história, ou melhor, nos colocando na história que Ele escreveu para cada um de nós. Antes de terminar, eu quero fazer uma oração com você. E que essa oração possa arder no teu coração, de tal forma que você possa entender o que falta você entregar. Ou melhor, que te faça ter o desejo, a fé e a coragem de entregar. Porque muitas das vezes a gente, no fundo, eu costumo dizer no raso, nós sabemos, mas não queremos fazer. Amém? Senhor, nessa tarde, que o Teu Espírito Santo possa tocar o coração de cada um de nós, inclusive o meu, Pai, para estarmos dispostos em entregar tudo. Da mesma forma que esse menino, que é relatado em João 6, Pai, que ele entrega tudo que ele tem.
sem mesmo ter sido contabilizado, sem mesmo tendo a certeza de que ficaria ou não com fome, sem saber se veria ou não um milagre. Ele te entregou tudo que ele tinha. E o tudo que ele tinha parecia ser tão pouco diante da situação. Foi o suficiente para alimentar uma multidão e ainda assim sobrar 12 cestos. E até aquilo que sobra, Senhor, aos nossos olhos, o Senhor nos ensina que nada pode ser desperdiçado. Então nessa tarde, Senhor, que Tu venha tocar os nossos corações, para que a gente venha entregar tudo, Pai, tudo, absolutamente tudo no Teu altar. E aquilo que parece aos nossos olhos insuficiente, o nosso insuficiente, nas Tuas mãos é suficiente para transformar no extraordinário. Amém? Até aqui o Senhor falou comigo nessa tarde. E antes de finalizar essa live, eu quero lançar uma palavra profética na tua vida. Que você possa entregar o teu tudo. O tudo mesmo. E através do teu tudo, o Senhor possa transformar o que para você é insuficiente no extraordinário deles. Amém? A paz do Senhor, e vamos embora para a comunidade Restaurados. Eu espero vocês lá. E a gente se vê qualquer hora por aqui. Beijo, fiquem com Deus. Amém.